Aí galera, tudo bom? Bem-vindos no meu canal. Me chamo Yusra, sou francesa e moro no Brasil. Então, gente, a Copa do Mundo tá chegando. Eu tô tão feliz porque eu amo Copas do Mundo. E, sei lá, eu tenho a impressão que todo mundo fica muito feliz, né, durante um mês, ou muito triste, mas, tipo, todo mundo torce pra países que às vezes nem conhece. Tipo, eu acho que é uma boa vibe, sabe? Daí eu tô muito empolgada pra Copa do Mundo que vai acontecer esse ano, mesmo assim é um pouco esquisito que é em novembro, né? Ah, acho que é um pouco diferente a vibe que tem por aí, mas vamos ver o que acontece. Será que o Brasil vai conseguir o a sexta Copa do Mundo? Será que a França vai conseguir uma terceira? Eu acho que não. Ninguém sabe o que vai acontecer, então isso é muito legal. Mas então, toda essa introdução para falar que hoje vamos falar de futebol, mas não somente futebol, futebol em ditaduras, que eu acho que é super interessante porque será que o futebol para? Será que ele continua? Tipo, como funciona o futebol em ditaduras? Então, vamos ver isso hoje. Antes de tudo isso, por favor, se inscreva no meu canal, deixa um like, me seguem também no Instagram, que é Simply Yusra, e, sem esperar mais, vamos ver tudo isso. Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E nesse mês, iremos falar sobre o futebol em tempos de trevas. O futebol nas ditaduras. Como os sanguinários ditadores usaram essa paixão mundial para acalmar as massas. Usaram o brilho nos campos para esconder a tortura nas masmorras, em tempos em que você era preso por pensar diferente. Por mais absurdo que pareça, é um tema muito atual e que deixa marcas até hoje nos lugares por onde passou. É um vídeo que tem um tema um pouco mais pesado que o comum, mas o estilo do canal vai dar uma balanceada para tentar tocar nesse assunto tão necessário de um jeito menos tenso. Então, já se inscreve no canal e bora pro vídeo! Tô empolgada. Uma vitória no campo de futebol é mais importante para a população do que a conquista de uma cidade em território inimigo. Essa frase está registrada no diário de Joseph Goebbels, ministro da propaganda na Alemanha nazista e peça essencial para o regime. O contexto? Isso foi escrito após a eliminação da seleção alemã nos Jogos Olímpicos de 1936. Já mostra o quão o futebol era importante para esses caras terem a população na palma da mão. E ter isso em mente é muito importante para compreender esse vídeo. A Espanha de Francisco Franco tinha como principais clubes o Athletic de Bilbao, do País Basco, e o Barcelona, da Catalunha. Regiões separatistas que nem queriam fazer parte da Espanha. Foi então que o ditador viu no Real Madrid a oportunidade de ter um grande clube na capital do país. Algo muito mais interessante para o regime. Muito fofo esses rostinhos. Supostamente teve algumas ajudinhas com a contratação de Di Stéfano, uns bem bolados na arbitragem e até mesmo na construção de seu estádio, o Santiago Bernabéu, que foi construído em 3 anos por um clube em crise em um país que recém tinha saído de uma guerra civil. O Real Madrid, durante esse período, venceu 14 campeonatos espanhóis e 6 Ligas dos Campeões. Mas não foi só o Real que recebeu uma mãozinha não. O Atlético de Madrid, que estava na 2ª divisão espanhola, se fundiu com o Clube Aviación, passando a se chamar Atlético Aviación, que não só chegou à 1ª divisão, como foi bicampeão espanhol, os primeiros títulos oficiais do Atlético. O regime fascista na Itália foi outro que não perdeu a oportunidade de se aproveitar do futebol. Mussolini mexeu nas estruturas do futebol local, que estava muito focado em apenas uma região do país, com muitos times das mesmas cidades. Com isso, os chefes de Estado italianos mexeram suas pecinhas no tabuleiro e tentaram distribuir estrategicamente novos fortes clubes. Foi nessa brincadeira aí que surgiu Napoli, Fiorentina e até a própria Roma, que nada mais é do que a junção de vários times para fazer um time forte na capital. E a Lazio só não foi envolvida nessa junção porque era o clube mais popular de Roma na época e
tinha um general influente, que era torcedor da Lazio. Senão, a Lazio também teria sido transformada em Roma. Meu Deus, a seleção pequenas italiana, coisas. que já naquela época era muito forte, também foi sequestrada pelo regime. A Azzurra chegou a entrar em campo com uniforme preto, semelhante aos do exército fascista, tentando entranhar a imagem vencedora daquela seleção ao exército de Mussolini. Vale lembrar que nessa época a Itália venceu 2 Copas do Mundo, em 1934 e 38. E antes da final de 38, o capitão da seleção italiana recebeu uma ligação do próprio Mussolini, os ameaçando de morte em caso de derrota. Mas querendo ou não, esses sempre são, né? Muito distantes. Vamos falar aqui da América do Sul, onde evidentemente a paixão comum do continente, o futebol, não ficava imune ao rastro de sangue e sombra de perseguição da ditadura. Na Argentina, no dia do golpe militar de 76, o governo emitiu uma nota proibindo tudo. Era uma sequência de proíbe-se, proíbe-se, proíbe-se. Mas em um único ponto estava escrito autoriza-se. Autoriza-se a transmissão da partida da seleção argentina contra a Polônia, na Polônia. Aí já ficou claro a intenção e a importância do futebol para os militares argentinos. Eles conseguiram manter a Copa de 1978 na Argentina, mesmo em meio a campos de concentração e gente sumindo, com uma ajudinha do presidente da FIFA na época, o brasileiro João Avelange, que obviamente foi orientado pela ditadura brasileira a manter a Copa por lá, com o argumento de que o futebol não se mistura com política. Vale citar que essa Copa foi aquela que, mesmo com diversos erros de arbitragem a favor dos locais, a Argentina só se classificaria se enfiasse no mínimo 4 no Peru. E supostamente, o goleiro e alguns jogadores peruanos terão recebido um suborno para dar aquela colaborada no jogo, que terminaria 6-0. Meu Deus. Bom, tome a conclusão que quiser. Fato é que o regime argentino, assim como diversos outros citados aqui no vídeo, tentou ao máximo associar sua imagem à da seleção argentina, uma imagem vitoriosa. Muitos dos jogadores sequer tinham conhecimento da matança que ocorria no país. Os meios de comunicação eram censurados e ocultavam todo o lado obscuro do regime argentino. Por mais que pareça besteira falar isso hoje, quando temos redes sociais e uma comunicação tão veloz e independente, na época, os jornais e rádios eram a única forma de saber o que está acontecendo no mundo, e eles eram completamente controlados pelo governo. No Chile, pouco tempo após a posse dos militares, o Estádio Nacional de Santiago vira uma prisão. O palco do título mundial do Brasil Sério? em 62 e de tantos outros jogos memoráveis virou um campo de lágrimas e sofrimento para diversos chilenos durante o governo Pinochet. O Chile disputava contra a União Soviética uma vaga para a Copa de 74. Após o jogo de ida empatar em 0-0, tudo seria definido no Chile, no Estádio Nacional de Santiago, que era nada menos do que um campo de concentração. Meu A União Deus Soviética, do céu. por motivos óbvios, se recusa a jogar. Por isso, os jogadores chilenos são obrigados a entrar em campo, dar saída com a bola e marcar o gol em um gol totalmente vazio, sendo considerada uma das partidas de futebol mais ridículas da história. Que ridículo. Mas que classificou o Chile para a Copa. O Estádio Nacional Meu de Deus. Santiago hoje tem uma área isolada em memória das atrocidades que alguns anos atrás aquele estádio era palco. O estádio é a casa da Universidade de Chile, o rival do Colo-Colo, que assim como diversas outras instituições, acabou sequestrado pelo governo Pinochet. Meu Sendo um Deus. time de grande torcida e forte apelo popular, sempre ligado às suas descendências indígenas, os comandantes decidiram utilizar o Colo-Colo como uma ferramenta para controlar as massas, dando grandes vantagens, perdoando dívidas e fazendo com que eles se tornassem ainda mais fortes e poderosos, tanto em cenário chileno quanto Meu sul-americano. Deus. Hoje, o clube demonstra grande resistência e importância socialmente para a democracia do Chile, mostrando que o que aconteceu no clube realmente foi um sequestro, e não uma ressignificação dos ideais. Aqui em terras tupiniquins a história não foi diferente. A Copa de 70 foi a primeira transmitida ao vivo pela TV brasileira. E o regime militar investiu forte em propagandas ufanistas para exaltar a pátria perfeita que era o Brasil. Continua varrendo para debaixo do tapete as torturas e sumiços com músicas que ficaram triste, eternizadas gente. pela seleção brilhante que o Brasil tinha na época.
O campeonato nacional também foi muito influenciado pela ditadura militar, que usava o Brasileirão como forma de acalmar e manipular a população, onde ficou conhecido o preceito onde a arena vai mal, mais um time no nacional. Assim, o Campeonato Brasileiro se inflava, sendo colocados mais e mais times, até a edição de 1979, com Meu 94 equipes. Deus. Exemplo disso é o Itabuna, que em 78 entrou na 94. competição graças a um mutirão organizado pelos produtores de cacau da região. O Volta Redonda, em 76, foi fundado com a junção de clubes locais para se formar um representante forte na cidade da Companhia Siderúrgica Nacional. E assim segue o baile. Diversos estádios sendo construídos como forma de agradar oligarquias locais. Pelo menos 50 estádios com capacidade para pelo menos 20 mil torcedores foram levantados fora das capitais do Sul e Sudeste no período do regime, que tinha se infiltrado em todos os clubes importantes do país e até mesmo na seleção brasileira, para continuar o teatro macabro em favor do governo. Regimes autoritários, por mais triste, absurdo né? que pareça, não são coisas de um passado tão distante que já nos livramos. Muito pelo contrário, nesse exato momento, existem diversos países que passam por ditaduras absurdas dos mais diversos espectros políticos. E óbvio que o esporte mais popular do mundo não ia passar ileso. O futebol, infelizmente, até hoje é usado como vitrine para diversas ditaduras no Oriente Médio. Em 2018, na Anistia Internacional, foi cunhado o termo sports washing, que nada mais é do que usar o prestígio do esporte para passar pano e amenizar as enormes manchas de sangue deixadas Isso por esses acontece muito, regimes, né? investindo e patrocinando grandes equipes do esporte. Exemplos disso são o PSG, ligado ao Qatar, o Manchester City, ligado aos Emirados Árabes. Times como Real Madrid, Milan, Arsenal e Benfica são patrocinados pela Fly Emirates, e assim vai. Recentemente, tivemos outro caso escancarado de sports washing, a compra do Newcastle, ligada fortemente à ditadura saudita. Um lugar onde até muito recentemente as mulheres não podiam dirigir um carro ou ir ao cinema. Não é segredo para ninguém que para o sucesso de um clube de futebol é extremamente necessário o dinheiro. E é muito Obviamente. difícil de se recusar essas quantias estratosféricas oferecidas por esses países. Mas fica a pergunta, e se fosse com o seu time do coração? Comprado repentinamente por um árabe maluco injetando dinheiro sem parar, o que você acharia? Me conta nos comentários. Mas nem sempre o futebol só serve como manipulação. Às vezes, o tiro sai pela culatra e o futebol se torna um forte mecanismo de resistência a esses É regimes. verdadeiro. Isso aconteceu no Uruguai, onde no auge da ditadura, o improvável Defensor venceu o campeonato uruguaio, que desde então, na era profissional, nunca tinha sido vencido por um clube sem ser Peñarol ou Nacional. E essa diferença só aumentou com as ajudinhas que o regime dava aos dois principais times. Mas contra tudo e contra todos, o Defensor derrotou os queridinhos e assumiu esse papel de oposição. Símbolo disso foi a volta olímpica invertida que eles fizeram na conquista do título. Que bom. Aqui no Brasil, também tivemos alguns exemplos, como a Democracia Corintiana, um movimento em que teve como bandeira a luta contra a ditadura militar no Brasil, Do levando Corinthians. dizeres no uniforme como diretas já e tomando todas as decisões do time em conjunto, com uma votação em que todos os votos tinham o mesmo valor, do roupeiro ao técnico da equipe. Que legal. Gente, eu amei esse vídeo. Era muito interessante. É muito triste, né? Porque a ditadura, tipo, matou tantas pessoas, se quebrou tantas famílias, se deixou traumatizadas muitas pessoas. Mas no futebol, eu nunca realmente parei pra pensar de qual é as consequências, né, no futebol. E, obviamente, que eles iam pagar os times e tentar controlar a população com isso, porque futebol é uma coisa que é tão amada, tipo, todo mundo gosta de futebol quase, especialmente em alguns países, mas mesmo nos países que não são tão conhecidos por ser fã de futebol, ainda tem essa parte bem grande desse esporte na vida das pessoas. Daí vê que as ditaduras
aproveitaram esse amor que um torcedor tem pelo time, pelo esporte, para fins, assim, tipo, de manipulação e tal. Acho muito triste. Mas claro que se você pôr um monte de dinheiro num time, claro que esse time vai começar a ganhar um pouco mais de coisas do que antes, porque vai ter dinheiro para comprar mais jogadores melhores, ou coisas dessas. Mas eu sei que tem realmente essa polêmica com a Copa do Mundo agora no Catar, que pessoas que trabalharam em condições terríveis, coisa de escravidão e tal, eu acho isso tão inumano. Mas tem muitas pessoas que começaram a falar de não misturar política e esporte. Só que no mundo de hoje, né, especialmente, é impossível fazer isso, porque tudo tem uma coisa a ver com política, com dinheiro. E, sei lá, eu acho que é triste. Eu sei que muitos ah, jornais, times, muitos países falaram contra o Catar e essa Copa do Mundo, mas eu não sei exatamente se realmente serve para alguma coisa. Eu sei que a ação mesmo de boycott é bem legal, tipo, é forte, mas tem muitas pessoas que não vão parar de assistir por causa disso, então é um pouco difícil. É um tópico extremamente complexo, eu não sou ninguém especialista para falar disso, mas eu achei esse vídeo super interessante, especialmente quando a gente está chegando mais próximo de uma Copa do Mundo, de ver um pouco a história, né, do futebol em alguns países. Mas aí, eu não sei o que vocês pensam, gente. Deixa nos comentários se vocês têm alguns fatos a mais para adicionar. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Por favor, se inscreve no canal, deixa um like, deixa um comentário e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!